Bom dia, bom dia, bom dia! Eu, Priscila Lanter, estou aqui neste domingo lindo para, junto com a Day Moraes, nós fazermos aí um ao vivo do Chá com Elas. Primeiro Chá com Elas nessa retomada. Bom dia, Fran! Retomando esse projeto lindo, que é um projeto de contação de histórias. Em resumo, é isso. Então, são histórias femininas, de mitos, de contos, de simbolismos, falando das deusas arquetípicas e de como trabalhar com as energias arquetípicas femininas pode auxiliar no nosso dia a dia, né? Como pode fazer melhorar o nosso processo de autoconhecimento feminino, de espiritualidade feminina. E aí já vem com a gente, já vocês vão entender como que faz isso, né? Oi, Dai, vamos que vamos. Vem comigo. Dai tá entrando. Ó, vou dar um spoiler, tá? A gente vai contar para vocês hoje o mito de Deméter e Perséfone. E por que a gente escolheu esse mito para essa retomada, para esse reinício desse projeto, né? Reinício, tudo a ver com esse momento de primavera que a gente acabou de entrar, né? Um momento de florescer, um momento de renovação, um momento de reinício de ciclo mesmo, né? E o mito de Deméter e Perséfone tem tudo a ver com a primavera. E já a gente vai contar para vocês o que tem a ver. Oi, Laurence. Bom dia, bom dia, bom dia. Entrando. Oi, Dai. Seja bem-vinda. Oi, Gabi, bom dia. Uhul. Bom dia. Pronto. Pri, tá me Tudo ouvindo? certo. Todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo. Gabi, E olha Fran, que falem ótimo. aí. Agora eu consigo te ver. Tá tudo certo. Resolvido. Que Resolvido. Bom bom. dia, O gente. universo Que ótimo. conspirando. Verdade. Então, vamos que vamos. Dai, conta um pouquinho aí do que a gente vai fazer hoje. Já falei do mito, falei da primavera, mas aí conta agora, pelo seu ponto de vista aí. Sim. Olá, pessoal. Eu sou a Day Moraes. Já trouxeram o chazinho de vocês, o café, o suco, a gente ouvir as histórias, pra gente conversar um pouquinho. A retomada do chá com elas é isso, né? É o que a Pri disse antes aqui de eu entrar. Nós vamos contar a história, os mitos das deusas, né? E como a gente pode trabalhar esse arquétipo na nossa vida, né? Como reconhecer esse arquétipo na nossa vida. Está presente sempre e às vezes a gente não consegue reconhecer. E é isso que nós vamos fazer hoje. E às vezes a gente não reconhece, né, Dai? Como você mesmo vem falando para mim, e a Dai foi uma incentivadora, né, dessa retomada, no momento em que ela disse assim, Pri, às vezes as mulheres elas não têm acesso, elas não têm esse conhecimento. E ouvindo a gente falar, faz elas refletirem, e a gente vai dar dicas aqui também de como que a gente pode colocar em prática essa energia arquetípica que existe em todas nós, em todos nós, né? Hey, Ana! Saudade! Bom Ó, o dia para o povo pessoal do que está teatro entrando. parece que houve um chamado. O povo do teatro em peso aqui, estou adorando isso, porque é sobre Coisa isso. boa. A gente vai falar de deusas? Vai. Mas também tem um quê de contação de histórias, e eu ia deixar isso para o final, mas acho que eu tô sentindo que é por isso que o Sim, povo do teatro está aqui. Ana Paula é uma super contadora de histórias, né? O próprio teatro, ele leva a gente para essa percepção das energias arquetípicas. Só que falado de uma outra forma, né? O teatro, a a dança. dança, né? Sim. As próprias contações de histórias infantis, por exemplo, vão dizer que é só o lúdico, vão dizer que é só um personagem ali e uma história, né, que tem um conflito, que tem uma moral. As fábulas, por exemplo, a maioria delas tem a moral da história que leva a gente a pensar em algo que tem a ver com a nossa vida. Então, eu fiquei a semana inteira, Dai, pensando muito nisso, em como o teatro também traz os Sim. arquétipos, só que não fala dessa forma, não explica dessa forma. Mas é também, quando a gente vai num teatro, quando a gente vai a um cinema, quando a gente vê uma novela, a gente também está tomando contato
com essas energias arquetípicas ou com os arquétipos, e eu vou já explicar a diferença desses dois. Mas é isso. De repente, não precisa só ouvir mitologia de deusas ou de deuses, né? Não precisa só ir para uma história hindu ou, né, uma história védica ou ler a Bíblia. A Bíblia fala de parábolas, ela conta histórias em forma de parábolas. E todos esses caminhos que a gente está falando aqui são formas de trazer para a gente essas energias primordiais, né, que fazem parte da nossa essência, porque faz parte do nosso inconsciente individual, mas que também, como Jung explicou muito bem para a gente, ele trouxe isso de uma forma, penso eu, muito clara nos textos, né, na explicação, na metodologia dele, e traz isso para a gente pensar que está no inconsciente coletivo. O que é isso? É como se fosse assim, uma energia que eu identifico aqui no Brasil, uma pessoa lá na China, ou uma pessoa lá na Europa, ou uma pessoa lá no Equador, ela também identifica essa energia. Então, por exemplo, se eu falar aqui o pai, todo mundo sabe o que é pai. Se eu falar, uma fada, todo mundo sabe, tudo bem que em chinês fada não é fada, vai ter uma outra palavra, uma outra língua que eu nem sei. Mas quando você usa esse termo fada, bruxa, né, ou dragão, esses símbolos, guerreira, né, cavaleiro, esses símbolos, eles são identificados pelos seres humanos em qualquer lugar que a gente se encontre. Por quê? Porque isso está no inconsciente coletivo, essa explicação, esse sentimento, né? Por mais que se fale em outra língua, por mais que se explique de uma forma diferente, mas o sentimento do que é aquilo é igual para todo mundo. Então, acho que eu acabei falando aqui com as minhas palavras um pouquinho de como que funciona essa questão dos arquétipos e do inconsciente coletivo, né? Assim como a dança também traz isso pra gente, né? Ela conta uma história quando a pessoa está se apresentando, está dançando, ela conta uma história e a gente consegue sentir essa história através da dança. Maravilha. Faz parte também. Aqui, a Ana Paula está dizendo que ela hoje vai contar histórias. Quintal ancestral, as histórias da vovó. É da vovó? Isso. E a Ana Paula tá em Caratinga, né, Ana Paula? Fala aí pra gente. Ela tá lá em Minas. Isso, ela colocou ali, tá? Então, é sobre isso. Aí vou dar um spoiler aqui, né? A gente está usando não só pro dia de hoje, para essa live de hoje, mas tem norteado bastante os nossos estudos para o Chá com Elas. 2 livros aqui que eu vou mostrar e um que a Dai vai mostrar lá. Que é esse aqui da Mirella Faur, Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. E o Lua Vermelha, da Miranda Gray. São 2 livros que explicam pra gente que a deusa não é só uma coisa que você vai fazer uma devoção, que você vai montar um altar, que você vai fazer uma oração, que você vai cantar uma música. Mas aqui traz explicações mesmo, a consciência do que essas deusas representam. E que essas deusas, mostra claramente que essas deusas, na verdade, estão em nós. Porque nós agimos como deusas no nosso dia a dia. Exatamente. Vocês já vão ver isso, né? Quer falar mais alguma coisa, Dai? Pode falar, por enquanto. Pode falar. Então tá, ó. Agora a gente tem a Edmárcia com a gente. Bom dia, Edmárcia. Vamos que vamos. Bom dia. Agora entrou a Isis, ó. Quem tá ao vivo aqui com a gente, vou pedir uma ajuda pro Instagram poder entregar, né, essa live para mais pessoas. De repente tem uma pessoa ali que está só rodando stories e que pode ser muito benefício para ela. Sim. Então, se vocês derem ali coraçãozinho, foguinho, esses símbolos aqui do lado, quando vocês clicam nele, o Instagram entrega essa live para mais pessoas. Ou, se você sabe que tem alguém que gosta de ouvir histórias, que gosta de refletir sua vida em cima de histórias contadas, que a gente diz que são histórias para refletir e para sentir, né? Então, vocês vão ouvir, mas o grande objetivo é que vocês sintam no corpo de vocês o que está sendo falado aqui, e principalmente os simbolismos, as representações que a gente vai estar trazendo para vocês. Se você sente que alguém vai gostar de estar aqui com a gente, você vai nessa setinha que a gente chama de aviãozinho,
na Isso. barra inferior da tua tela. E aí você convida alguém para estar aqui com a gente, tá bom? Já adianto que a Isso, gente também pessoal. vai deixar essa live gravada, porque a Sim. gente quer muito que esse conteúdo chegue em mais mulheres, em mais pessoas. A gente fala para mulheres porque a gente entende que hoje e durante bastante tempo ainda precisaremos cuidar do empoderamento feminino, né? Sim. Dizer para as mulheres que elas podem se ver, que elas podem se reconhecer como elas são. É como eu resumo essa questão de amplificar a potência feminina. E muitas mulheres, elas não se reconhecem como deusas, né? Então a gente está produzindo esse conteúdo principalmente para mulheres, para que isso chegue nessas mulheres que precisam saber que elas são deusas guerreiras, que elas são fortes, que elas são fracas. A gente vai ver no mito aqui de Deméter e Perséfone que sim, o sofrimento é inerente, né, de todos os seres, né? E os mitos trazem isso. Ah, mas deuses não sofrem. Eles, de uma forma personificada, então eu já falo, né, a diferença entre um arquétipo, que é uma energia primordial, e a energia arquetípica é essa. Na energia arquetípica, que aqui a gente está chamando de deusas, e que a gente tem esse mito que a gente vai contar da Deméter e da Perséfone, que são duas deusas da cultura grega, elas estão trazendo arquétipos, energias personificadas. E aí, quando a gente personifica, né, traz essas deusas como mulheres que podem ou não ter vivido, né, entre nós em algum tempo aí muito antigo, a gente traz isso para a essência do ser humano. Então, tem sim, tem sofrimento, tem conflito, tem resolução de problemas, tem que saber lidar com o emocional para resolver os problemas. E aí vamos ver, né, como é que elas fizeram isso, ou como elas fazem isso no mito, porque eu sinto que o mito acaba tornando essas histórias reais ou não, tá? Vamos acreditar que é só uma historinha? Vamos acreditar que é só um conto de fadas? Vamos. Mas a gente entende que o mito, ele reverbera durante muitas gerações, né? E quando a gente traz aqui as deusas arquetípicas, é também um resgate desses saberes ancestrais, femininos, antigos, de uma época onde a mulher era muito valorizada, onde a mulher, nas culturas matriarcais, ela tinha voz. E é um pouco disso que a gente quer recuperar, né, Dai? Sim, perfeito. Deixa eu aproveitar para enviar aqui também esse vídeo para algumas pessoas. Show! K9 entrou aqui com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. A Andréia também entrou. A gente tem a Maria Clara. Bom Gratidão, dia, gratidão por pessoal. estarem aqui com a gente. E vamos trocando, tá? Por mais que vocês não estejam aqui aparecendo na telinha, escrevam no chat, porque essa Sim. troca é muito importante. E a gente quer ouvir vocês, mesmo que seja falando com os dedos, tá? E Antes da gente entrar de fato, pode falar, Dai. dá também para a gente convidar em algum momento alguma pessoa para falar alguma coisa também, né? Entrar ao vivo com a gente. Pode ser interessante também. Perfeito. Se tiver alguém disponível, já vão pensando aí, ó. Agora a Carlinha tá aqui com a gente. Gratidão, Carlinha. Antes da gente entrar, então, na história, no mito que a Dai vai contar pra gente, vou contextualizar essa questão do arquétipo, né? Aqui no Círculos Sagrados, no livro da Mirella Faur, tem uma parte onde ela explica bastante essa questão do arquétipo, né? E do porquê trabalhar com arquétipos, porquê falar de deusas, né? Então, vou ler aqui para vocês, ó. O historiador e escritor Joseph Campbell define os mitos como sonhos coletivos e impessoais, cujos personagens expressam qualidades, instintos, traços e aspectos das experiências da nossa vida e revelam facetas do nosso potencial oculto, nos auxiliando nas mudanças e transformações. Então, é isso, é trazer para a consciência aquilo que já está dentro da gente. Os mitos se referem sempre às realidades arquetípicas, ou seja, às situações e fases que todo ser humano vive ao longo da vida. Nascimento, crescimento, amadurecimento, velhice e morte. Também fala de aspectos dos ritos de passagem, das transformações associadas a esses ritos. Então, nos mitos femininos fala-se muito
sobre os processos iniciáticos das mulheres, seja na primeira menstruação, na menarca. Vai falar sobre gravidez, parto, que é um super processo iniciático para a mulher. Fala sobre casamento, vai falar sobre relações sexuais. Ai, Priscila, relação sexual não tem nada a ver com mito, tem a ver com fases da nossa vida e que muitas vezes a gente não passa bem por essas situações e depois, ao longo da nossa jornada e principalmente em processos de autoconhecimento, a gente tem que voltar lá nessa história do passado para ressignificar, para sentir diferente, uma experiência que pode ter sido linda, deslumbrante, mas que pode não ter sido tão agradável assim, né? E aí ele continua dizendo aqui que verdadeiras metáforas ocultam verdades universais. E os mitos nos permitem enxergar e compreender a nossa vida de uma perspectiva diferente. Os mitos descrevem as forças arquetípicas universais, criadoras de tudo no universo, das estrelas, dos planetas, da Terra, do oceano, e que muitas vezes são denominadas como deusas, deuses, devas, orixás, caxinas, titãs, gigantes, bem como relatam também a evolução de plantas, animais e seres humanos. Então, a maioria dos mitos vai falar sobre o nosso dia a dia, mas vai falar também sobre os mitos da criação, sobre como tudo se originou. E se tudo, né? Se a gente estiver falando sobre a criação, por exemplo, dos oceanos, o que é um oceano dentro de nós? E aí a gente vai correlacionando esses mitos da criação com a criação dentro de nós, com o que a gente tem desses elementos, com o que a gente tem dessas energias. Só mais um trechinho. De acordo com Jung, os arquétipos femininos são representados por deusas e heroínas cujas poderosas energias exercem amplas e profundas influências sobre os nossos processos psicológicos. Como padrões internos individuais, os arquétipos determinam as principais diferenças entre as mulheres, modificando-se em função de situações externas ou processos internos. Então isso é bem bacana, porque a gente vai contar agora o mito de Perséfone e Deméter, que eu já vou dar um spoiler, né? Por que tem a ver com a primavera e por que a gente trouxe esse mito para celebrar esse início da primavera? Porque a gente vê aqui a donzela ou a adolescente, ou um pouco da infância, né? Da pureza ali, da inocência, e o arquétipo da mãe. Então, já jogo aqui para quem está ao vivo com a gente. Entrou agora a Érica, seja bem-vinda, Érica, Rodrigo. Quem está ao vivo aqui com a gente, se puder, responde aí no chat, né? Quem aqui nunca teve conflito com a mãe? Na relação de filha e mãe, filho e mãe. Quem nunca? Ah, eu nunca tive esse problema. Escreve aí, nunca. Se você já teve, escreve. Acontece. Pode ser que aconteça. Então, o que a gente vai ver no mito de Perséfone e Deméter é um pouco dessa relação de mãe e filha, através desses dois arquétipos. Então, olha que legal, né? Se tem ou não tem a ver com a nossa vida e se não nos coloca para refletir sobre as nossas relações. E é isso que ele está dizendo aqui. Quando a gente toma consciência de um mito e olha para ele dentro da nossa vida, a gente consegue perceber que situações, né, que impactos externos, estímulos externos ou internos estão influenciando esse arquétipo. Ou seja, a minha donzela interior, a minha mãe. Ai, Pri, mas eu não sou mãe, eu não tenho um filho. Ok, mas você não é mãe de algum projeto? Você não é mãe ou pai de um sonho, de um trabalho, algo que é responsabilidade sua? E como você lida com essa responsabilidade? E como você lida quando você tem que entregar algo produzido, criado por você, gerado em você, por um outro ser, para uma outra pessoa, para um outro alguém? Isso é relação, isso tem relação com o arquétipo da mãe, que gera, e aí tem vários homens aqui com a gente, né? Ai, vou sair da live, não tem nada a ver comigo não sou mãe. O arquétipo da mãe também influencia, né? As pessoas do gênero, homens, né? Do sexo masculino, porque a gente tem essa potência geradora dentro da gente.
E quem trabalha isso é a nossa polaridade feminina, que muitas vezes usa a energia mãe, tá? Só explicando um pouquinho do arquétipo da mãe aqui. Para fechar aqui a minha fala inicial, o livro fala que o mito que a gente precisa, ou pode, né? Precisa não, é bom a gente encontrar os nossos mitos pessoais. Porque o mito pessoal, ele traz uma constelação de crenças, de emoções, de imagens organizadas ao redor de um tema. Então, quando a gente olha ou escuta um mito, ou olha um mito, e aí olhar, eu falei do cinema, do teatro, a gente vai lá, despretensiosamente, eu estou indo para um momento de lazer, vejo uma história. Quando eu olho esse mito que está sendo contado e vejo esse mito em mim e vejo ressonância, vejo que tem a ver com algo da minha vida, eu consigo perceber como são as minhas crenças, como são as minhas emoções acerca daquele tema que está sendo falado ali, contado ou mostrado num vídeo, né? E aí eu posso tomar consciência de como eu me sinto, por isso a gente, né, eu e Dai dizemos que são histórias para sentir e refletir. E percebendo como eu me sinto, eu posso escolher fazer mudanças de comportamentos que vão gerar novos sentimentos na minha vida. Então, acho que para eu parar de falar, que eu falei muito e eu quero ouvir história, eu já posso trazer aqui de antemão, a gente vai falar ainda sobre isso, sobre como a aplicabilidade, né, de um mito na vida. Mas entendendo que todos os mitos refletem algo dentro da nossa história de vida, contam, é uma historinha que está sendo contada, que naturalmente bate com alguma história de vida nossa, né? E aí, quando eu pego essa história de vida minha, né, e caramba, bateu aqui, é gostoso de lembrar dessa minha história. Não é gostoso, é dolorido. Ok. Aí a gente pode se permitir a um exercício de escrita mesmo, né? Eu gosto muito de fazer dessa forma. Pegar aquilo que eu senti e fazer uma tabela, né? Pegar uma folha onde, de um lado, eu vou escrever todas as emoções que eu senti ao ouvir aquela história. E aí eu vou colocar, do outro lado, virtudes, qualidades, né? Que eu chamo de fortalezas, ou fraquezas, coisas que eu não gosto muito em mim, que eu não gosto de usar, sabe, dar a palavra defeito. Mas as pessoas entendem, né, que o contrário de qualidade é defeito. Ok, pode ser defeito. Você vai colocar todas as qualidades, defeitos, virtudes, fraquezas e fortalezas que você vê em você a partir daquilo que você sentiu. Porque essas virtudes e fraquezas é o que você precisa olhar em você. E fraqueza não é algo ruim. Não é algo que, uma vez identificado, eu tenho que tirar de dentro de mim. Eu tenho que perceber aonde que aquela fraqueza me beneficia, né? Se me beneficia. Se não está me fazendo bem, aí é algo que eu posso transformar e transmutar. Se eu quiser. Aí é uma escolha, tá? Mas se daquela fraqueza eu me motivo a fazer algo, então é para olhar para essa fraqueza ou para essa virtude e potencializar isso para que você tenha novas atitudes ou novas mentalidades quando um conflito semelhante ao que você viu, ouviu, enfim, ao mito que você tomou contato, te fez perceber. Quando você passar por uma situação semelhante àquela, e a gente vai ver aqui no mito de Perséfone e Deméter, que a gente vai lidar com conflitos de perdas, com conflitos de amadurecimento, de deixar de ser criança, né? Pri, eu já tenho 40 anos, o que você está querendo dizer? Eu não sou criança mais. Me diz que você nunca tem atitudes infantis, comportamentos da sua criança interior e que poderiam ser comportamentos mais assertivos. Isso que a gente passa na vida batido, vai correndo, vai só reagindo às coisas que acontecem com a gente. E aí quando a gente escuta uma história que bate na nossa criança, ou que bate numa ferida, ou que bate numa sensação, a gente pode perceber o que a gente pode melhorar daquela sensação que a gente teve. É por aí, Dai? Ou falei, enrolei e não disse nada? Não, tá perfeito. É exatamente isso que nós vamos ver no mito. Exatamente isso. Não é isso? Ó, Maria Clara falou que acontece.
quando eu perguntei, né? Quem nunca teve conflito aí de mãe e filha? É isso, Acontece mesmo, acontece gente. muito. E a gente vai ver isso no mito. Vamos lá? A Ângela, gente bom pode partir para o dia. mito? Eu acho que sim. Tudo bem. Pessoal, eu vou trazer para vocês o mito de Perséfone e Deméter a partir do livro do Claudinei Pietro, Todas as Deusas do Mundo, que é um mito também que se encontra no livro do Oráculo das Deusas, que são as cartas que eu uso como mensagem das deusas. Eu até trouxe aqui Perséfone e Deméter, que eu vou ler a mensagem delas para vocês no final da nossa live. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho desse mito, vamos contar um pouquinho dessa história. Tudo bem aí? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me vendo? Pri, tá me ouvindo? Para mim, voltou. Todo mundo vendo? Estou te escutando, mas voltou também Para mim, o voltou vídeo. já. Voltou para todo mundo? Ângela, voltou aí para você? Tá travado ainda, que ela falou. Aqui já voltou já. Tá bom para mim. A imagem melhorou Vai, também. vai Agora voltou. devagarzinho aí que vai voltando. Então vai. Então eu vou ler aqui o mito de Perséfone para vocês. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim. Aqui. Perséfone é uma deusa grega considerada rainha do submundo e filha de Zeus e Deméter. Ela era a única filha de Deméter. Era cultuada em dois aspectos distintos, como a donzela e como a rainha do submundo. Também é conhecida pelo nome de Core. Muitos pesquisadores veem Core, sua face donzela, como uma deusa e Perséfone como outra. Core também é tida como apenas um título para referir-se a ela, representando seus aspectos de luz. Muitas vezes, Perséfone é considerada uma das faces de Deméter, pois nos mitos fica claro que seu poder não vem dela mesma, mas de sua mãe. É Deméter quem retira seus poderes da terra para causar a morte da vegetação, e é por intermédio dela que Perséfone retorna do submundo. É a deusa que foi raptada por Hades para governar o submundo com ele. Muitos dizem, no entanto, que ela era considerada a rainha dos mundos inferiores, antes do patriarcado suplantar o matriarcado. Os gregos acreditavam que ela era a senhora da morte abençoada, e que guardava as chaves que abrem a porta do submundo ou dos mundos superiores. Tudo bem, gente? Sim. É considerada tão antiga quanto os mitos dos mistérios de Eleusis, e representava a descida da deusa ao submundo e o seu anual retorno para a Terra, a cada primavera. Perséfone era conhecida pelos romanos como Prosérpina. O mito de Perséfone conta que Zeus a entregou a Hades sem o consentimento de Deméter. Um dia, quando Perséfone estava brincando nos campos de Eleusis, enchendo sua cesta de flores, Hades raptou-a, levando-a para o submundo. Deméter procurou por todos os lugares, mas não a encontrou. Indo para Eleusis, encontrou um velho homem que a convidou para jantar com ele e sua filha. Ele comentou com Deméter sobre o seu filho que estava morrendo. Então Deméter colheu papoulas e beijou o filho adoentado nos lábios, restaurando sua vitalidade. Secretamente, ela colocou o suco de papoula em seu leite. Então, depois daquela noite, ela reformou-o, mas antes que pudesse colocá-lo no fogo de purificação, a mãe do bebê interviu
e impediu a deusa de continuar seu trabalho mágico, que iria lhe conceder a vida eterna. Deméter revelou sua forma radiante para a mãe da criança e advertiu-a para sua mãe cuidadosa, pois a criança não se tornaria mais imortal, mas em vez disso, iria ensinar o cultivo do solo para os homens. Destemida, Deméter continuou sua busca por sua filha. Procurou por todos os lugares, até que decidiu amaldiçoar a terra, tornando-a infértil. A primavera de Aretusa intercedeu e disse a verdade para Deméter, ou seja, que sua filha era agora a rainha do submundo e esposa de Hades. Ela decidiu apelar para Zeus, pedindo que intercedesse e fizesse Perséfone retornar. Zeus concordou, mas agora o retorno definitivo da deusa era impossível, pois ela já havia comido o fruto do submundo dos mortos, a Romã, e estaria confinada a esse mundo para sempre. Então ela não poderia passar mais que meio ano no mundo dos vivos. Na outra metade, deveria retornar ao submundo e governar os planos inferiores com Hades. Perséfone emergiu do reino dos mortos e teve sua passagem iluminada pela tocha de Hécate. Naquele instante, a donzela madura retornava à sua mãe novamente, abençoando o solo com fertilidade e abundância. Alguma observação, Pri, antes de eu continuar? Não. Depois eu falo tudo. Tá bom. Tá, peraí, já que você fez uma pausa, então vamos lá, ó. Tá. A gente tem a menina colhendo flores, a gente tem a mãe, que é uma curadora, a gente tem essa questão do submundo para olhar. O que é isso? Levar, né? Raptou? Como assim? Coisa, né? Que coisa cruel, raptou, levou para o submundo. O que é submundo? E tem a tocha de Hécate. Vamos ficar com isso na cabeça, né? O fogo. Vamos lá. Continuando aqui então. Hécate é uma presença ambígua nos mitos de Perséfone. Ela viaja livremente entre a Terra e o submundo, e por isso ela pode ser considerada uma mediadora de Deméter e Perséfone. É uma deusa anciã, portanto é o símbolo da mulher que sobreviveu com experiência a seus próprios submundos, sendo capaz de trazer a deusa de volta ao mundo dos vivos. Olha que incrível isso. Entrou aí a anciã agora, né? Em algumas versões dos mitos... Falou das bruxas, estão entrando as bruxinhas. Pois é, não tem como. Em algumas versões dos mitos, ela parece figurar como acompanhante de Perséfone no submundo durante algum tempo. Também encerra a triplicidade da donzela, Perséfone, mãe, Deméter, e anciã, Hécate, em eterna solidariedade, tornando-se apenas uma. A história de Perséfone simboliza o ciclo do plantio e da colheita. Disse que os mistérios de Eleusis foram instituídos pela própria Deméter. Em Eleusis, eles utilizavam uma espiga de milho para simbolizar a bondade e fertilidade da terra. Elevando uma espiga de milho, os sacerdotes inspiravam os iniciados a verem o ciclo do renascimento nos ramos das espigas e a vida individual nas sementes. O mistério reside no fato de as sementes serem plantadas, se esconderem no solo e renascerem a cada ciclo, como a donzela Perséfone entrava no submundo a cada ano. Ela era rainha da morte e trazia beleza por intermédio das sombras. Agora voltou. Tá. Só falta um trechinho para poder terminar. Tá bom. Vamos lá. Podemos ampliar o mito da deusa e perceber que Perséfone representa nosso self jovem, a criança interior que reside em cada um de nós e que vive dividida entre sombras e luz. Metade da nossa vida é passada na Terra e a outra no submundo. Metade do dia passamos acordados e a outra metade dormindo. Por causa disso, estamos sujeitos a medos e receios que não compreendemos.
Isso é o que o mito de Perséfone personifica. Ela também nos fala dos recursos internos, da força das mulheres e do poder da solidariedade feminina. E é isso, pessoal. Gratidão, Dai, gratidão. Eu agradeço. Travou, já voltou já? Ângela, já voltou para você? Tá tudo bem? Aqui tá normal. Aqui também voltou normal já. Então, para quem E aí, Pri? tá aí com a gente, teve alguma coisa que chamou mais a sua atenção? Alguma palavra? Algum acontecimento? Alguma das personagens te chamou mais atenção? Escreve aí pra gente. Para quem tá chegando agora, a gente está falando sobre o mito de Perséfone e Deméter, que é o mito da primavera, né? Como a Dai leu ali, é um mito que vem dos mistérios de Eleusis, né? Eu acho bem bacana falar sobre isso, porque muita gente não conhece, né, esse termo, mistérios de Eleusis. E do que eu já estudei aqui, na verdade, os mistérios de Eleusis, na Grécia, já é um resgate, uma recuperação dos mistérios de Ísis no Egito Antigo, né? Então, a cultura grega, ela já recontou essa história desse processo iniciático, desse florescer da primavera, na forma dos mistérios de Eleusis. E aqui o que me tocou bastante foi a questão da deusa tríplice, né? Da gente reorganizar essas três energias arquetípicas ou deusas arquetípicas em nós, né? Organizar os sentimentos, as memórias e as emoções, né? As atitudes que a gente tem enquanto criança, enquanto mulher ou homem maduro, e a anciã, essa sabedoria inata que às vezes a gente nem sabe que tem, né? Então achei bem bonito de falar que elas são três em uma, né? Sim. Nós somos muito mais do que três em uma. Aqui a gente está falando dessas três, né? E esse mito da primavera, né? Os mistérios de Eleusis, na verdade, vão nos levar a olhar para os ciclos de vida, morte e vida, né? Para o renascimento, para o entendimento da transitoriedade, né? Dessa vida na matéria. Vão colocar a gente para olhar esse plano físico, mas entender que existe um plano espiritual, né? Então, eu gosto muito quando a Perséfone é trazida, além desse aspecto da criança pura, da donzela, que está nesse processo iniciático, já vou falar disso, mas gosto quando ela é trazida como uma ponte, né? Que Perséfone é vista como essa ponte entre a terra e o céu, entre céu e terra, que é o que nós somos, na verdade. Sim. A gente está aqui fazendo essa ligação desse corpo, né? Dessa pele, desses ossos aqui, com o nosso espírito, ou alma, ou enfim, com algo que a gente tem em essência, que está para além do que é possível ver, né? Nesse rostinho que está aí na tela. Tem algo muito mais profundo. E aí, esse mito, a Perséfone em si, é que vai levar a gente para olhar que nem tudo é a menina colhendo flores, né? Que para ter essa colheita é preciso plantar. E esse plantar, ele não está só no botar a sementinha na terra, mas também com o cuidado que a gente tem nesse campo interno, né? Que eu chamo de espiritualidade, porque eu entendo que espiritualidade não é religião, não é sentar e meditar, ou sentar e orar, ou né, rezar. Também é isso, mas muito cuidar desse invisível. Então é cuidar das nossas energias, né? Cuidar do campo energético, cuidar do campo emocional, né? Que para cuidar do campo emocional tem que olhar para o físico, tem que olhar como é que está a tua saúde, como é que estão os teus hormônios. Então uma coisa está ligada à outra. Mas muitas vezes a gente vai fazer uma atividade física pensando só nos músculos, pensando só no externo, só no que vai para fora, esquecendo do que está para dentro, né? E acho que a gente vem
alguns anos falando muito sobre autoconhecimento. E tá na moda, né? Mas não é tá na moda, é porque durante muito tempo a gente se preocupou só com o externo. E aí é quando o mito fala, né, desse tempo, né, dessa sociedade patriarcal, onde antes, quando as sociedades eram matriarcais, se olhava muito para o interior. A preocupação com o interior, com a origem das coisas, com os sentimentos, com as relações, era muito mais importante do que o externo, né? Do que poder, do que dinheiro, né? Do que o que eu tenho. Então, eu sinto que autoconhecimento não é só sobre a gente se cuidar, né? É esse resgate também de uma sociedade mais saudável. Então, percebe? É do indivíduo. O autoconhecimento é meu, só eu posso fazer por mim. Quando eu faço por mim, a Dai faz por ela, a Ângela faz por ela, a Gabi faz por ela, a gente vai transformando um coletivo e modificando, quem sabe, né? Bom, é o meu desejo, a minha missão, transformando toda uma sociedade para o futuro. Pode ser que a gente não esteja aqui para ver essa sociedade saudável, mas a gente está fazendo a nossa parte com o nosso autocuidado. Então, olha que quanta coisa num único personagem que é a Perséfone. Sim. A Ângela colocou aqui que a palavra que chamou a atenção no mito foi o submundo, né? E como que a gente pode reconhecer esse submundo na nossa vida? Foi o que a Pri falou lá atrás. São as nossas tristezas, são as nossas sombras, são os nossos defeitos. É o que? A gente se recolher e a gente aprender com isso tudo, né? É a gente analisar isso tudo. Não é reconheci minha tristeza, reconheci meus defeitos, vou jogar fora. Não. É aprender a lidar, é se conhecer. Para quando você voltar, quando você renascer, você saber como lidar com isso tudo. O submundo tá aí, né, Pri? Mais ou menos isso daí. Não é o submundo, inferno. Não, é o submundo da gente. É o nosso próprio inferno, né? Sim. Sim. Não tem. A minha mãe falava muito, né? Ih, inferno é aqui mesmo, céu, inferno, é tudo aqui. Priscila, ela me falava assim. É isso. Porque é tudo aqui, na verdade, né? Não é tudo aqui. É tudo aqui dentro. Exatamente. Eu digo que o submundo é o nosso porão. É aquele porão lá dentro, né? Aquele lugarzinho que que às vezes a gente não quer ir. Não, porque tá escuro lá, porque tem que descer um monte de degrau no escuro, aí eu tenho medo, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Se o porão estiver fechado há muito tempo, pode ter barata, teia de aranha. Sim. E às vezes a gente até sabe o que tem e a gente ainda assim não quer ir. Né? Né? Porão é aquele lugar que a gente guarda as coisas que a gente não quer jogar fora porque acha que vai usar em algum momento, mas que fica ali pegando poeira. Exatamente. É isso. E aí, uma hora tem que destravar. Uma hora tu vai naquele quartinho lá, no quartinho dos fundos, e tu vai ou fazer uma limpeza e reorganizar, ou você vai ver, isso aqui tem mais de um ano que eu não uso. Acho que eu vou jogar fora, vou me desfazer, vou dar para alguém. Né? Não dá para ninguém, não. Se for coisa ruim, não. É verdade. É o quartinho do Barba Azul, isso aí. Perfeito. Percebe? Olha o que a Ângela está trazendo, gente. A Ângela está trazendo um mito lá do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que, conversa com esse submundo do mito de Deméter e Perséfone, que é muito mais antigo do que o Barba Azul. Mas olha como as coisas vão se repetindo, contadas de formas diferentes, para a gente, né? Se você não entendeu quando eu falei lá do submundo de Hades, para onde Perséfone foi levada, se isso passou batido quando você ouviu, peraí, vou te falar que é o quartinho do Barba Azul. Vou te contar de uma outra forma essa história, que é para ver se te toca diferente. E sim, os mitos vão falar quase as mesmas coisas com outras palavras, porque um mito vai alcançar uma pessoa de uma forma e o que não pode não alcançar outra, mas contado de forma diferente alcança essa outra pessoa, faz sentido para essa outra pessoa. Acho que isso é o mais bonito, assim, das histórias de contar e de ouvir e de sentir, né? Verdade. É isso. E sabe o que eu
para te passar a palavra, Dai, o que eu pensei aqui? Que olhar para esse submundo, olhar para essas sombras, como você muito bem falou, a gente faz todo dia. Não é para esperar só setembro chegar, né? E a primavera para fazer isso. Não, Sim. a gente faz isso todo dia, né? Não tem jeito. O convite é diário. Mas a gente pode aproveitar um momento de primavera onde a própria natureza, né, se a gente quiser fazer uma conexão com o natural, com a natureza, com o aspecto solar, que é o que as estações do ano trazem para a gente, né? Mas com a própria plantinha, né? Eu essa semana parei, fiquei olhando uma plantinha minha e que ela estava assim já há uns 2 meses, pelo menos, galho seco, né? Contei até isso para as meninas num círculo essa semana que eu facilitei. É uma Ora Pronobis que estava com 2 galinhos secos. Eu falei, morreu, gente, não tem mais jeito, já era. Mas deixei ali, não fiz nada com a plantinha. Eu juro para vocês, essa semana eu tomei um susto, que ela já tá com 2 brotinhos, assim, a folhinha verdinha, novinha, linda, de onde eu jamais imaginava que havia vida, porque para mim estava morta a planta. Então, como eu me surpreendi, né, esse encanto que eu tive com a plantinha me levou a ver que muitas vezes algo que a gente acha que já morreu tem vida ali. É só a gente dar amor, é só a gente continuar regando, continuar confiando, continuar acreditando que dali podem nascer coisas incríveis, né? Então, o meu olhar para minha plantinha numa primavera me levou a olhar também para o que isso representa na minha vida. Então, a primavera, ela é um momento que a natureza vai mostrar isso pra gente. Então, se você está totalmente desacreditada de uma capacidade de ver vida onde você só via morte. Então, o que é isso? Renascer na sua potência. Vou trazer de forma mais prática, tá, Dai? Voltar a estudar algo que você abandonou no passado. E aí, essa relação com a Perséfone, com essa adolescente ou com essa criança, tá aí. O que você abandonou lá nos teus sonhos do passado? Nessa adolescente que ainda mora dentro de você, ou este adolescente que mora dentro de você, que você pode trazer de volta, né? Trazer de volta a vida, florescer, né? Então, é simbólico, mas é real. É para fazer na prática, né? Como eu disse antes, a Érica falou que gostou da fortaleza. É isso. O que eu não tenho feito hoje, que eu fazia e que era muito bom, que me dava prazer e que eu nunca mais fiz, e que eu posso resgatar essa potência dentro de mim, essa fortaleza dentro de mim. Para quê? Para que isso me dê mais energia para fazer as coisas práticas do dia a dia, para fazer aquele trabalho chato, para lavar aquela louça que é um saco de lavar, sabe? Então, é nesse sentido aí que a gente vai trazendo o simbolismo do que a gente está conversando aqui. Deixa eu ver se tem E a gente mais pode alguma coisa. aproveitar muito a energia da primavera para fazer tudo isso, né? Porque a primavera traz isso dentro da gente. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente está lá assim, ó, preciso fazer alguma coisa. Porque a primavera traz isso pra gente. Então é o momento. Sim. Tem a Ângela e a Gabi compartilharam aí algumas coisinhas no chat. Eu adorei, Ângela. A Ângela falou assim, que quando nós vemos algo, não tem como desver. Não tem como desver. E aí, sabe o que acontece, Ângela? Muitas vezes a gente não tem como desver, mas a gente finge que não vê, continua enfiando tudo para debaixo do tapete, né? E aí escolhe, de forma inconsciente, né? Acredito eu, ficar num sofrimento. Porque aquilo que não tem como desver, às vezes está impactando a nossa vida, está nos causando dor, está incomodando, está atrapalhando as nossas relações, está atrapalhando o nosso prazer de viver, o nosso trabalho. E a gente escolhe se manter nesse sofrimento. Porque dá trabalho ver. Dá trabalho ir para o submundo, sabe? Dá trabalho ir lá, como a Perséfone foi, e ter que lidar com aquele rapto, né? Eu falei que ia falar disso. Já vou passar para você ler aí o que a Gabi escreveu, Dai. Mas eu falei que ia falar do rapto, que parece uma violência. E durante muito tempo, estudando esse mito,
eu fiquei presa nisso. Mas por que a violência? Até porque Hades, que leva a Perséfone para o submundo, é um deus da guerra. É o deus do submundo, mas ele é violento por natureza. Perceba, eu falei isso lá no início da live, né? Que a violência, ela existe, ela tá ali nos mitos, ela tá nos deuses. Os deuses não são só bonzinhos, não. Tá? Mas também não são punitivos. Tá? Eles também não estão aqui para nos julgar, não. Mas eles estão para mostrar que a violência existe. E como que você lida com algo que a pessoa às vezes faz com uma boa intenção, mas faz de uma forma não confortável. Vou dar um exemplo mais concreto. A pessoa quer o seu bem, mas ela não tem uma comunicação saudável, afetiva. E ela fala de forma ríspida, ela grita, ela fala de uma forma que bate mal e dói na gente. Aí a gente nem escuta mais aquela pessoa. Mas o que estava por trás era importante, era algo que precisava ser ouvido, né? Eu tenho como mudar a forma da pessoa se comunicar? Eu tenho como mudar o aspecto violento de Hades? Não. Mas a partir do momento que eu sou uma Perséfone e Hades me leva para esse meu submundo, que a gente já entendeu que é esse porão, vou para debaixo do tapete. E aí como é que eu lido? Inclusive com a violência com a qual eu fui colocada lá, né? Surpresinhas da vida, um choque que você toma, uma notícia desagradável que te faz olhar para uma sombra, para uma ferida tua, né? E aí, como é que eu vou lidar com isso? Já que não dá para desver, como a Ângela muito bem nos auxiliou aqui. Eu tenho que ver. Aí o primeiro ponto é, como é que eu lido com isso que bateu mal? Como é que eu lido com essa sensação? Para depois olhar o que estava por trás disso. Então, quando eu entendi que esse rapto precisava ser dessa forma, porque senão essa menina nunca ia crescer. Porque sim, Deméter era aquela mãezona que controla, que segura, que prende, que não deixa a filha crescer. Maria Clara, aí ó, acontece, né? Você falou que esses conflitos de relação de mãe e filha muitas vezes acontecem. Então, pode ser que nem todas tenham passado por isso aqui, mas a gente sabe que muitas mulheres, elas vivem uma vida né? Presa pelos pais. Não tem liberdade de ser quem elas nasceram para ser. Os pais querem dizer o que elas têm que estudar, o que elas vão, a profissão, né? O que elas vão ser, como elas têm que agir, né? Até como tem que se vestir, enfim, ditando todas as regras, né? Em que momento a gente vai colocar as nossas próprias regras? Então, muitas vezes precisa ter esse rapto da mãe para essa menina passar por esse processo iniciático do amadurecimento, de deixar de ser uma criança e virar uma mulher madura. Vou ler aqui, Pri, o que a Gabi colocou. Ela colocou que no início, quando eu não conhecia sobre mitos, a palavra submundo assustava e causava negação. Hoje ela compreende a importância de compreender nosso submundo. É necessário viver num submundo. Gratidão. E ela escreve também para poder compreender o que precisamos viver no mundo superior. Isso aí. Perfeito. Se fosse o Jung aqui, o Jung diria que a gente precisa conhecer o inconsciente para trazer a consciência, para que a gente possa, no meio termo desses dois, encontrar o self, né? Self, id, que é o si mesmo, que é o nosso eu interior, que é a nossa essência. A Ângela escreve aqui que esses mitos nos conectam em sororidade. Gabi diz que primavera é vida, é lindo demais, é verdade. Obrigada por todo o compartilhamento de vocês aí. A Ângela escreveu... ainda tem... Pode ler? Pode. Passei por um rapto para descer a deusa. Jornada da heroína para amadurecer. É isso. A Ângela cita a Jornada da Heroína, né? Que Jornada do Herói, do Joseph Campbell, a Jornada da Heroína nossa, Maureen, eu não estou me lembrando sobre o sobrenome da autora, Maureen Moody,
enfim. Mas percebem? A jornada do herói, a jornada da heroína. A gente tem o mito de Inanna, né, que já é mais antigo até do que os mistérios de Eleusis, mas Inanna também é essa descida para o submundo, contada de outras formas, né? A Inanna era uma rainha e ela precisa se despir e vai descendo os degraus ali para encontrar a irmã, enfim, de um processo iniciático. Todos esses mitos vão contar para gente essa descida em nós mesmas, para poder, como o Gabi falou ali, para a gente voltar para esse mundo daqui, né? Voltar para a nossa vida real, do cotidiano, das coisas que a gente não tem como fugir, né? Todo mundo aqui tem que trabalhar, Sim. todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que, né, se relacionar com alguém, seja um familiar, seja alguém do trabalho. E a gente volta para cá com novas consciências, essa nova mentalidade nos conduz a novos sentimentos, e a partir desses sentimentos a gente consegue mudar os nossos hábitos comportamentais. Não tem mistério, é simples, mas é extremamente desafiador, né, meninas? Não é fácil falar, não é fácil fazer. Verdade. Pri, vamos falar de novo aqui para quem não estava na live passada e para quem está entrando agora também. O que nós vamos fazer daqui para frente, né? Como que elas vão participar das lives? Como vai ser a escolha dos mitos? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Antes de eu falar a mensagem das deusas. A Ângela me salvou aí com o nome da autora da Jornada da Heroína. Maureen Murdock, isso mesmo. Então, o Chá com Elas é um bate-papo, percebem? Eu tenho que já agradecer, a gente ainda não está finalizando, mas já deixo meu agradecimento, porque a ideia realmente não era a Pri e a Dai ficarem aqui falando o tempo todo, fazendo palestra. Sim, a gente tem um mito, né? Tem uma história para contar. Mas o mais legal é poder sentir essa onda de retorno, né? Das partidas de vocês, de ver, né, que vocês estão interagindo, e se estão interagindo é porque estão refletindo, estão sentindo algo, está vindo alguma memória, né? Muitas vezes a gente pode escutar histórias de olhos fechados e perceber, e fazendo um raio-x do nosso corpo, aonde que aquelas palavras vibram de forma mais perceptível, né, de forma mais alerta no corpo da gente. Porque aonde isso vibra, pode ter um significado, pode estar te falando, seu corpo te falando algo, né? Então, que bacana, assim, atingimos, né, Dai, o nosso objetivo, que foi dessa troca com vocês. Então, é um bate-papo. O Chá com Elas é para ser um bate-papo, que poderia ser numa roda presencial, poderia ser num aplicativo como um Zoom, um Google Meet, e a gente optou por fazer no Instagram, como eu falei no início da live, para que pudesse ficar aberto para mais pessoas participarem e para que pudesse ficar gravado e que esse conteúdo possa, de alguma forma, chegar em outras pessoas, né? Deixando o universo agir, de entregar isso para quem precisa, né? Então, essa roda, eu chamo de roda, esse bate-papo, para a gente contar e trocar histórias, vai acontecer de 15 em 15 dias. Então, no domingo, me ajuda aí, 7 de outubro, né? Daqui a 15 dias, no domingo, sempre domingo, às 11 horas da manhã, a gente vai se encontrar aqui ao vivo para essa contação de histórias. Mas, e aí hoje a gente trouxe essa celebração da primavera. Achamos que tinha tudo a ver com esse momento, né? Para os próximos, a gente vai contar com a ajuda de vocês, né? Então, essa troca ela vai acontecer antes do ao vivo, né? Por favor. A Dai falou do oráculo da deusa. Então, a gente vai trazer aqui no Instagram e compartilhar nos grupos do WhatsApp também 3 cartas aleatórias, né? Ali, a tiragem normal de oráculo. Vamos trazer 3 cartas para vocês. Vocês vão escolher uma das 3 cartas e a carta mais votada, né? Ou, enfim, mais escolhida, será o mito que a gente vai trazer. E aí a gente conta o mito daquela deusa. O oráculo das deusas tem deusas, né, mulheres, qualidades do feminino de várias culturas. A gente vai trazer o mito daquela deusa, falar sobre o mito, trocar com vocês aqui, falar desses simbolismos, trazer de forma prática como é que a gente pode vivenciar o mito, né? No final,
recadinho da carta, né, do oráculo da deusa, que aí já é uma energia também para a gente trabalhar na nossa semana, ó. Então, acaba sendo uma tiragem de oráculo também, né? E mais com a participação de vocês. Essa energia vai ser, ó, vinda de vocês. Isso mesmo. Eu vou então mostrar, Pri, antes da gente encerrar, não sei se vai encerrar agora, se você vai falar mais alguma coisa. Eu decidi não abrir o oráculo aqui nesse momento hoje, né? Porque a gente já está falando sobre Deméter e sobre Perséfone. Então eu trouxe as duas cartas, as duas mensagens das duas deusas para ler para vocês, para hoje e para a semana. E o legal desse oráculo da deusa, das mensagens, é que tem como as mensagens conversar uma com a outra. Então eu vou ler a mensagem da Perséfone, a mensagem da Deméter e depois as duas, tá? Depois eu coloco lá no Instagram também as cartas, os livros que a gente usou. E Perséfone diz o seguinte pra gente: o meu toque gentil desperta as forças da vida. Aqui, ó, a carta para vocês verem. E Deméter fala o seguinte: meu trabalho é nutrir as sementes dos seus sonhos. E conversando essas duas cartas, tanto faz Perséfone primeiro ou Deméter, mas eu vou ler Perséfone primeiro e depois Deméter. E conversando fica o seguinte: meu toque gentil desperta as sementes dos seus sonhos. Perséfone falando, conversando com Deméter. E Deméter diz o seguinte: meu trabalho é nutrir as forças da vida. Olha que lindo. As duas cartas conversando, né? As mensagens. Então tá aqui, eu vou colocar lá no Instagram depois. E essa é a mensagem delas duas para nossa semana, para nossa primavera. Que a gente possa... Quem puder escrever, eu vou botar lá, vocês escrevem. Para vocês ficarem sempre, ao acordar nessa semana, lê essa mensagem. Vai ser muito bom. Vai dar uma força. Uau. E é isso. Para quem chegou depois, fazer um link, né, desse toque gentil e dessa nutrição. Então, o que essas cartas estão falando é para a gente tomar contato com a energia arquetípica da nossa criança, da nossa adolescente, tá? Que habita dentro da gente ainda. Então, não é só ir lá para o passado do que eu vivi, não. É ver como que essa energia está presente hoje em você. E associar, eu amei, Dai, gratidão. Essa conversa das duas é muito legal, cara. Muito legal. Porque então é pegar essa energia juvenil, vamos botar assim, né, da jovem, e associar com essa energia da mãe, que a gente falou também aqui no início da live, essa energia criadora, nutridora, a energia que alimenta a gente. Então não é a minha mamãe, né? Não é quem me gerou, da barriga de onde eu nasci, não é a mãe biológica que a gente está falando. É essa mãe dentro da gente, do autocuidado. Sabe quando a gente fala que o autocuidado é necessário? Autocuidado é a gente ativando a mãe dentro da gente, a nossa mãe interior. E aí tá dizendo que é para a mãe conversar com a jovem, porque a jovem vai ter um toque gentil que vai nutrir essa mulher, e a mãe vai nutrir essa jovem para que os sonhos se realizem, né? Para que, como é a vida, como é o final aí da... Meu trabalho é nutrir as forças da vida. As forças da vida. Força. E eu disse que ia falar da tocha de Hecate. E eu já ia esquecendo. A força da vida está nesse fogo. Nesse fogo da anciã, ou seja, essa sabedoria, essa energia vital que já existe dentro da gente. E é nessa energia vital que está essa sabedoria que a gente às vezes não sabe de onde vem, que a Ângela chamou aqui de insight, que a gente pode chamar de intuição. Sabe aquela vozinha que diz assim, faça isso. Ih, não vai por ali não, atravessa a rua. Essa vozinha não é algo que alguém pode até ser. Mas aqui a gente não está falando de crenças, né? Pode ser uma vozinha assim, ok. Mas aqui a gente está falando da voz interior, que a gente ouve na mente, que diz pra gente assim, se você fizer isso não vai dar certo. Ou faça isso agora, não duvide. A gente precisa escutar essa voz. E essa voz é a Hecate, a guardiã, a nossa guardiã interior,
ou bruxa anciã, como a maioria dos livros, né? O próprio Lua Vermelha aqui da Miranda Gray vai chamar esse arquétipo da anciã de bruxa anciã. Por quê? Porque ela trabalha a natureza, ela olha para a natureza, ela olha para os elementos e ela vivencia isso dentro dela. Então, a força da vida está nesse fogo, nessa tocha da Hecate, na tocha da tua bruxa anciã, da tua sabedoria interior. E aí a gente precisa tomar contato com essa sabedoria. E muitas vezes ativar o fogo é movimentar energia criativa. Como que eu movimento energia criativa, Priscila? Algumas formas. Uma, tem um monte de tabu envolvido. Energia sexual. Não é fazer sexo, é movimentar a energia sexual. Pode ser com respiração, pode ser com meditação, dança. A dança ativa muito. Tá? Mexer os quadris. Ativar o baixo ventre, né? Para os homens ali, um umbiguinho rara, chama-se rara, a região ali 3 dedinhos abaixo do umbigo. Ventre para as mulheres, rara para os homens. Ativar essa região, subir esse fogo, acender essa tocha da Hecate no nosso interior. Que bom, eu já estava esquecendo da tocha. E que é esse fogo, né, da automotivação. Faz sentido, Dai? Faz. Por aí? Sim, todo sentido. A Ângela escreveu aqui: o meu trabalho com ginecologia natural é a bruxa anciã. Aí, perfeito. Perfeito. Muito legal. É isso. E provavelmente a Ângela ativa essa bruxa anciã nas mulheres, quando ela dá consciência através dos estudos, dos trabalhos com a ginecologia natural. Então a gente também vai auxiliando umas às outras, né? Acendendo com a nossa tochinha, Sim. acendendo a velinha das outras mulheres, sororidade, como as meninas compartilharam aqui, para que essa vela em algum momento vire tocha também. Nossa, muita gratidão, Ângela, que agora eu que tive um insight maravilhoso aqui. Muita gratidão. Perfeito. E aí, a gente também tem a intenção de, além de falar da carta, né, contar o mito, trazer a mensagem do oráculo. Em alguns momentos a gente vai trazer meditações para vocês, né? Ou trazer essas possibilidades de atividades práticas, né? Rituais, vou chamar de rituais, pode ser, Dai? Sim, por favor. Ritualizar a deusa, para a gente poder sentir essa deusa, sentir tudo que a gente está conversando na nossa semana, no nosso dia a dia, né? Eu não vou fazer exatamente a meditação, tá? Mas no oráculo da deusa, a carta da Deméter, ela nos convida a um ritual que é sobre a gente dizer o que sente. Então, hoje eu não vou fazer a meditação, tá? Nem combinei isso com a Dai, mas tá bom, é como eu tô sentindo aqui, Dai. Tranquilo. Não vou fazer exatamente a meditação como está no livro, mas vou convidar vocês a, quando terminar aqui, ou quando você tiver um tempo no dia de hoje, que você possa fazer uma pausa de 5 minutinhos, onde você não seja interrompida, tá? Pode ser antes de dormir, de repente, ou amanhã de manhã. E para quem está assistindo gravado, mesma coisa, tá? Encerrou aqui, veja o melhor momento para você ir para frente de um espelho e falar para você no espelho de tudo que você estiver sentindo naquele momento. Ou, se fizer à noite, né? Como eu me senti no dia de hoje. Todos os sentimentos. Acordei cansada, fui para o trabalho com sono, o sono me deixou desanimada, aí eu fiquei frustrada com não sei o quê, mas aí eu tive uma notícia, essa notícia me deixou feliz, e vai conversando com a tua imagem no espelho, falando para você mesma sobre os seus sentimentos e as emoções daquele dia. Tá? Experimentem esse ritual essa semana. Um ritual de Deméter, um ritual dessa mãe, né? Que está nutrindo. E a gente vai se nutrindo, então, com essa energia da mãe interna. Topam! Quem está aí com a gente, diz aí se topa, diz se faz sentido. Fábio chegou agora. Permite, Pri, acrescentar também, enquanto você estiver olhando, né, para sua imagem no espelho, para você se perceber, não só o olhar, mas perceber o seu corpo, perceber o que você sente com as coisas que você mesmo está falando.
Perfeito, perfeito. Muito bom, Dai. Você põe, expressa, como é aqui a proposta do ritual do oráculo da deusa, você expressa suas emoções, mas você também, ao perceber como você se sente, você está se permitindo tomar consciência da onda de retorno daquilo que você está falando. Sim. Exercício muito bom. Esse exercício ele é muito bom, inclusive, para quando a gente tem uma palestra para fazer, uma apresentação de um trabalho, ou quando a gente precisa ter uma conversa difícil, sabe as DRs? Sabe a DR com Love? É muito bom a gente primeiro ir para o espelho e se perceber, se expressar, para depois desse esvaziamento e consciência a gente poder ter uma conversa assertiva com as pessoas. Pra gente não ser o Hades na vida de alguém, né, Dai? É verdade. Pra gente não ser aquela pessoa que vai ter uma comunicação violenta com o outro. Nossa, olha quanta coisa que a gente tem pra fazer num único mito, né? E isso porque a gente teria muitos outros simbolismos para aprofundar. Esse mito é muito completo. Muito completo. Verdade. Eita, maravilha. Ângela topa, Gabi topa. Isso aí. Vamos que vamos. A gente se coloca à disposição, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade nesses exercícios que a gente propôs, quiserem partilhar também, se fizerem e sentirem de precisar conversar, trocar com alguém, estamos à disposição, né, Dani? Estamos aqui, com certeza. É isso. É isso. Nos vemos, Gratidão. então, daqui a 15 dias. Sim. E fiquem ligados no Instagram para escolher a carta. A gente precisa de vocês. Façam o seguinte, quem tá aqui com a gente, se você não segue a Dai ainda, segue ela. É só clicar aí, ó, seguir a Dai Moraes. Quem não me segue, passa a me seguir para que vocês possam receber, ver, né, a postagem que a gente vai fazer durante a próxima semana das cartinhas para vocês escolherem e trazerem essa energia aqui para o chá com elas. Isso mesmo. Dai, Gratidão a todo mundo que ficou com a gente. Eu que agradeço, imagina. Maravilhoso. Gratidão por essa parceria, muito bom. Não, sou imensamente grata. Meninas e meninos, agradecemos aí a participação de todos, de todas. Espero que tenha sido benefício para vocês, como para mim foi muito, muito, muito. Para mim também. Muito obrigada, gente. Beijos. Beijo Bom domingo. grande. Bom domingo! Ihu!